Paz, queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui trazendo uma mensagem, uma palavra, uma reflexão, uma mensagem ao seu coração, aquilo que você possa crescer, aprender e crescer espiritualmente, né? Nosso canal é um canal que a gente fala bastante sobre missões. Eu animo você até dar uma olhada nas nossas playlists, tá? Nós temos bastante aí, com muita instrução. A gente fala sobre comunicação missionária, a vida do dia a dia, né, do missionário, como é que é a vida do missionário. Então dá uma olhada nas playlists, tá? No nosso canal. Nosso objetivo é passar a instrução a você, que você possa crescer no conhecimento de missões. E a gente, através dessas meditações, eu estou aqui falando bastante sobre essa vida, podemos falar assim que, não sei se se eu posso usar esse termo, né? Porque afinal de contas, falar sobre a vida sobrenatural em missões, que na verdade missões é de um certo modo com uma constância, né, nessa vida sobrenatural. É claro que existe aquela atividade de trabalho, né, que você está ali fazendo, mas de um certo modo você está no mover de Deus. Mas tem coisas que te leva a um nível mais aprofundado, como eu posso falar, né, como a gente pode dizer, que te leva a te imerge, né, te submerge melhor a você descer mais nesse nível e ter mais da presença de Deus, e ter mais dessa mão de Deus, da presença de Deus na sua vida. Isso aí é bastante importante, né? Eu quero ler aqui um texto com você, um texto que eu tenho assim lido entre outros e tem impactado muito. Eu acho que eu já tenho feito vários vídeos falando sobre esse texto, que está em Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu tenho ele até aqui, ó, pintado, dá pra você ver aí. Tá vendo aqui, ó? Ele tá bem aqui, ó, tá pintado. Essa Bíblia eu comprei, deixa eu ver essa Bíblia aqui, acho que foi 2014. Eu tenho essa Bíblia desde 2014. Tá aqui a data. Eu tenho essa Bíblia aqui desde 2014 e existem alguns textos que eu tô sempre lendo, e quando eu compro uma Bíblia nova eu faço isso. E esse aqui é um texto deles. Se eu comprar outra Bíblia, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Ele tá marcado, é um texto que eu sempre abro muitas vezes esse texto, eu leio, e é o texto que muitas vezes eu leio, entre outros textos que eu faço isso, eu leio e tiro meu momento de oração. E o texto diz assim, ó, versículo 22, e respondendo Jesus le dijo, tened fé en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidieres, cred que lo recibiréis e os vendrá. Aqui a gente tem esses dois pontos, que é o ponto, vamos falar aqui diretamente, o Senhor ele falando sobre a montanha, aquele que disser a montanha, lança no mar, não duvidando no seu coração, o que disser vai acontecer. Isso aqui é um absurdo, pastor. Isso é um absurdo. Tá na Bíblia, tá? Você pode esticar para onde for, mas isso é o que a palavra de Deus está falando. E algo que eu sempre, há muito tempo, tenho buscado refutar no meu coração, é um nível de vida cristã religiosa. Sabe aquele negócio de, eu tenho uma Bíblia, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu vou domingo na igreja, segunda a sábado eu vivo minha vida comum, domingo eu vou na igreja, e você não tem uma vivência de Deus. Você não busca um mover de Deus para sua vida, você não está nesse mover, nesse agir de Deus, você não vê a mão de Deus na sua vida. Deus não fala com você, Deus não ouve sua oração, ou pelo menos se ouvir ele ouve, mas você não vê Deus respondendo. Se você quiser mudar de cidade, você muda, você vai, você volta, você vai quando você quer, você faz o que você quer, você muda de emprego do jeito que você quer. Deus não tem interferência para nada. Amado, isso desde cedo da minha vida eu procurei simplesmente tirar esse nível de vida, procurar tirar isso da minha vida. Tem pessoas que dizem, pro casamento é você que escolhe. Tudo bem, é você que escolhe. Mas eu comecei a pensar, se meus pais pudessem escolher a melhor esposa para mim, eles escolheriam, mas eles não podem. Se eu pudesse escolher a melhor pessoa para mim,
eu escolheria. Se eu tivesse essa capacidade, eu escolheria. Mas eu não tenho essa capacidade de saber. Eu posso ter a capacidade de ter uma análise bíblica. Isso que eu faço. Olho a pessoa, faço aquele análise, mas mesmo assim você... E sabe o que eu pensei? Eu falei, Senhor, eu sei que tu tens a capacidade de escolher a melhor pessoa para mim. Eu comecei essa busca diante de Deus. Senhor, eu quero uma esposa, eu quero que tu me mostre uma esposa, tá? E no meu processo, eu não vou entrar aqui, porque seria um outro vídeo. Eu tenho até um outro vídeo, né? Você pode procurar aqui na playlist de testemunhos, tá? Eu tenho uma playlist de testemunhos onde eu falo sobre isso aí. Eu conto como eu conheci minha esposa, tá? Se você quiser, você pode procurar aí. A playlist tá no meu canal aí, é Testemunhos Missionários, tá? Você procura, tá? Vai ter uma foto minha e minha esposa assim, falando como se você tiver interesse, procura lá. Então, eu procurei sempre buscar isso, de ter resposta de Deus pro meu casamento, se eu vou me dedicar à vida pastoral, ou se eu vou aí para o trabalho missionário, evangelístico, se eu vou para o trabalho pastoral, trabalho evangelístico, quem decide é o Senhor. Tá? Isso tudo mediante a oração, mediante a vida com Deus. E você rejeita essa religiosidade, você rejeita essa coisa de, sabe, de ter um lugar para você ir apenas e aquela vida do dia a dia religioso. Não, eu quero viver um mover de Deus, o agir de Deus. Se a palavra de Deus fala que eu posso orar e pedir ao Senhor e Deus ouve as minhas orações, eu vou para cima. É isso aí que eu quero para minha vida. Essa primeira situação aqui várias vezes tem acontecido. Eu vou contar algumas coisas que têm acontecido na nossa vida mediante conhecimento dessa palavra. Eu lembro de uma situação, eu não sei porquê, mas me nasceu uma ferida bem aqui no meu calcanhar, meu pé aqui, na minha perna. E essa ferida era do lado de cá, era do lado de dentro, nem lembro de que era, mas eu acho que era do lado de dentro. Era do lado de dentro aqui da minha perna aqui, isso aí. Nasceu ferida assim. Ferida, tá? E aqui dali eu tentei passar algumas coisas pra curar e nada, passei, sei lá, metiolate, fui passando coisas. O problema é que eu tinha uma bicicleta. E aí, quando parece que aquela ferida tava melhorando, eu na bicicleta eu acabava escorregando, tacava o pé ali, irmão, abria de novo o chaboque, como a gente fala. Meu Deus, quando eu via lá, tava tudo, eu ia lá, passava coisa, metiolate, água oxigenada, passava um monte de coiseira, tá? E quando tava melhorando de novo, parece que era um dia eu tava orando, lendo essa palavra, e eu orando, sabe, me veio aquela autoridade, e eu olhei para a ferida, eu olhei para aquela machucada, aquela ferida que nunca sarava, eu falei assim: eu te repreendo em nome de Jesus, você vai sair do meu corpo em nome de Jesus. E eu repreendi aquela enfermidade. Mas no outro dia a ferida estava seca, foi passando alguns dias, aquilo ali desapareceu. Eu vi Deus me mostrando, não precisou eu filmar, né, porque não tinha nem como filmar, mas eu vi o agir de Deus ali, algo que eu tava, sei lá, não sarava. Um dia eu até fiquei, sabe, se eu tô doente, alguma coisa, eu tô com algum diabetes, tem umas enfermidades assim que ferida não sara, né, um treco assim. Eu orei ao Senhor, repreendi aquilo ali. E uma outra situação que aconteceu em cima disso aqui também foi aqui na Bolívia. A gente estava passando uma luta, eu tinha que pagar mais ou menos como $1.500 de documentação. Eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. E hoje eu tenho bastante gente que conhece o nosso trabalho, né? Às vezes a gente passa uns apertos, eu faço campanha, os irmãos nos ajudam, aquela coisa toda. Mas na época não tinha ninguém, não conhecia ninguém. E as pessoas que eu conhecia, eu sabia que não tinha aquela coisa de $1.500. E eu fui pra lá e tinha dia que eu não conseguia dormir, Jesus, tá? E aí passou a data do pagamento daquele documento, nós começamos a pagar $2 por dia. $2 por dia. Eu não tinha os 1.500 e mais a multa que era $2 por dia pra gente pagar pra imigração. Senhor, e eu fui pra cá, pra lá. Um dia eu levantei de madrugada, eu não conseguia dormir. Eu levantei de madrugada, eu tava orando ao Senhor e eu lembro que durante a oração, durante aquele período de oração, o Senhor me faz lembrar esse texto aqui. O Senhor me fala o seguinte: repreenda a necessidade e chama a provisão, chama
a prosperidade, não, a provisão daquilo ali. Aquela palavra veio muito forte no meu coração. Ali em casa, sozinho, de madrugada, não sei, umas 3 horas da manhã, não lembro direito, mas era mais ou menos isso aí. Eu comecei a repreender aquela escassez. O Senhor tinha falado, repreenda a escassez e chama a abundância. Eu comecei a repreender a escassez. Comecei a repreender, olha, repreendi aquela escassez como se fosse uma pessoa diante de mim. Eu comecei a repreender aquilo ali. E eu começava a lembrar que Deus me havia trazido a Bolívia. Eu começava a lembrar a palavra que Deus tinha me dado para vir para cá, para a Bolívia. E eu comecei a lembrar, e aquela escassez eu vi como uma pessoa, como um espírito que estava diante de mim. Comecei a repreender aquilo ali. E a provisão, eu comecei a fazer, e a provisão venha em nome de Jesus, nós vamos pagar essa documentação. E eu comecei a clamar ao Senhor de madrugada. Amado, uma paz reinou no meu coração. Uma paz, sabe? Encheu meu coração. O que eu fiz? Fui dormir. E aí, quando foi, sei lá, no outro dia, 2 dias, não lembro quanto tempo depois, começou a chegar e-mail para mim. Uma irmã do Rio de Janeiro mandou uma oferta, outra irmã não sei o que, outra irmã falou que, pastor, se eu vender um terreno, eu vou mandar tanto para você. Mandou, o outro falou, né? Irmão, com pouco tempo eu já estava com um recurso e eu paguei aquela documentação, tá? Então, tudo bem, na minha frente não tinha uma montanha, mas a minha montanha era uma dívida de $1.500 que eu não tinha como pagar. Não tinha nem de onde tirar. E eu comecei a clamar, e a Bíblia diz, aquele que disser a este monte, lança-te, lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito, o que disser será feito. Eu posso terminar esse testemunho aqui, né, essa palavra, para você, contando uma outra situação também, de enfermidade. Um dia em casa, a gente começou todo mundo a ficar gripado. A Débora era pequenininha e ela tava com muita febre, muita febre. E a gente cuidando dela. Daqui a pouco, quando vi minha esposa com febre também. Febre, aí eu cuidando da Débora, cuidando da minha esposa. E aí daqui a pouco comecei a ter calafrio e tá, sei lá, um vírus que pegou lá em casa, tá? A gente com essa saída para ir pro evangelismo nas feiras, né? Muita gente, vírus, aquela coisa, dá muito isso aí. E aí, quando eu vi, era eu com febre, Mina com febre, cuidando da Débora que estava com febre. Nós 3 ali em casa com febre. E aí eu peguei e falei, Mina, vamos juntar aqui. Juntei com a Mina, com a Débora pequenininha, estava num colchãozinho assim no chão. Nós juntamos, nós vamos repreender essa enfermidade. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar vitória. E aí eu orei, comecei a orar, e eu repreendi a enfermidade da Débora, eu repreendi a enfermidade da Mina. E a Mina orou por mim, repreendendo a enfermidade. Eu orei pela Mina, eu ungi a Mina orou por mim, ungiu a minha vida, e nós oramos um pelos outros. Amado, foi questão de minutos. Quando eu olhei, Débora já não estava com febre, eu não estava com febre, Mina não estava com febre, e a gente ficou tremendo. E o interessante é que a Mina tinha feito a unha, ela fez lá, mexeu no pé dela, na unha, estava lá, né, cortando a unha dela, e inchou o pé, inchou a unha, né, o dedo dela inchou, inchou lá, inchou. E depois que a gente orou, que a gente começou e nós repreendemos, a Mina olhou e falou assim, Peniel, até a unha do meu pé desinchou, dá uma olhada, estava inchado, estava vermelhão, olha só, tremendo. Então, amado, eu vou dizer, a gente tem que, sabe, isso é um exercício, né? É uma busca constante, é um exercício. É você querer viver, sabe? É você encher o teu coração, é você ler, é você buscar o fortalecimento na palavra, sabe? E a palavra, ela é poderosa. Isso não é uma religião, não é uma questão de você ser um religioso, não é uma questão de... Não, é uma vivência com Deus. E Deus é poderoso, é o Deus que cura, é o Deus que supre, é o Deus que te ajuda, é o Deus que ampara, é o Deus que está com você, é o Deus presente, é o Emmanuel, está presente na sua vida, te ajudando, fortalecendo. Amém? Bom, forte abraço, que Deus te abençoe.